Olá! No próximo dia 27 nós vamos comemorar o Dia do Arduino 2021. Então vai ser um evento mundial que acontece aí anualmente, né? Nessa edição vai ser online, né? Mas esse evento aí já é tradicional, então desde 2013 nós já viemos aí comemorando, né, mundialmente. Então é um evento que traz aí, né, a comunidade para falar sobre Arduino nesse dia. Geralmente, né, são organizados eventos aí em localidades, né, no mundo todo, e esse ano a gente vai fazer um evento que eu vou mostrar para você daqui a pouco no final. Mas qual que é a ideia aqui desse vídeo? Eu quero mostrar um pouco, né, da história do Arduino, né, para comemorar esse dia do Arduino, mostrar um pouco aí da história, né, um pouco aí do que eu estudei sobre o Arduino e como o projeto evoluiu ao longo dos anos, tá joia? Então vamos lá, vamos começar aqui entendendo o que é o projeto Arduino, né? Então, o que é o projeto Arduino, né? Ainda há, né, alguma confusão quando a gente fala de Arduino. Muita gente pensa no hardware, né? Então fala Arduino é uma placa que tem um microcontrolador. No caso aí, geralmente focando no microcontrolador AVR, né, o ATmega 328, e algumas pessoas também olham para o software. Mas na verdade o Arduino ele é uma plataforma, né? Então ele é composto de um framework para facilitar a programação, né, de microcontroladores, e por um conjunto de hardware que pode ser, né, hoje tanto o hardware oficial como as placas Arduino, mas também podem ser placas da comunidade, placas de outras empresas. Então é um framework aí que facilita a programação aí de microcontroladores, tá? De uma forma muito legal. Mas para a gente falar um pouco aí da história do Arduino, né, como chegou nesse framework, a gente tem que lembrar do projeto aí que originou nessa forma de você programar microcontroladores de uma forma mais fácil. Então pessoas que não tinham, né, conhecimento do hardware, né, mais baixo nível, entender toda a arquitetura do microcontrolador, pudessem fazer aplicações. Então o projeto que originou, né, essa pegada, né, de programação de microcontroladores de uma forma mais fácil foi chamado de wiring, tá? Inclusive até na literatura do Arduino a gente vê muito aí referência à linguagem wiring, mas o nome do projeto foi chamado wiring, né? E é interessante a gente notar, aqui eu tenho nessa imagem uma placa, né, que é a placa que foi originada aí para fazer a aplicação do wiring, ela evoluiu também, mas aqui também do lado esquerdo a gente tem a dissertação, né, do projeto wiring, que foi um projeto de pesquisa de mestrado desenvolvido aí pelo aluno chamado Hernando Barragan, tá? Então ele estudava lá no Instituto de Design lá na Itália, e ele teve esse insight de fazer essa pesquisa nessa área. Então fazer, né, uma ferramenta de prototipagem para facilitar a programação de microcontroladores. Mas é interessante você notar aqui que o orientador dele era o Massimo Banzi. Então o projeto ele foi validado, né, nessa dissertação de mestrado. O Hernando Barragan, após alguns anos, ele até teve uma publicação relacionada aí nessa questão de ele não participar do Arduino, o Arduino ter pegado, né, o projeto Wiring e feito a adaptação chamada Arduino, enfim. Mas o Massimo Banzi era o orientador dele, ele fez as validações com os alunos, e o Wiring ali, até se você olhar na dissertação que está disponível na internet, né, você vai ver ali as aplicações, os códigos exemplos, até por exemplo o Blink que a gente roda no Arduino é original aqui do Wiring, tá? Beleza, então ele fez, né, a dissertação de mestrado, entregou, né, pronto, acabou aí. Mas o pessoal ali, né, o Massimo Banzi, em conjunto com outro professor chamado David Curtielis, eles começaram a trabalhar numa ferramenta de prototipagem rápida, né, baseado ali no wiring e também baseado no microcontrolador AVR que eles usavam na época, no caso ATmega 8, né? E começaram a prototipar algo já formatando ali na ideia do Arduino, tá? Então já até chamaram ali de Arduino a ideia. E para que eles conseguissem, né, levar essa ideia à frente, eles foram montando ali um time. Isso mais ou menos de 2004 para 2005, né? Então chamaram aqui outro estudante lá do Instituto, David Melles, que veio trabalhar no time. E aí quando começou a tomar corpo o projeto, eles precisavam aí já de, né, uma ajuda maior, tanto na produção do hardware quanto na venda. Então vieram aí para o time o Gianluca Martino, que era um engenheiro que tinha, né, a capacitação ali para fazer a manufatura, e o Tom Eagle, que era um cara mais comercial e começou a divulgar o projeto aí para o mundo todo e começou, né, a fazer girar, né, essa máquina aí de vendas do Arduino, tá? Mas o projeto começou assim, então baseado naquele
né, naquele projeto inicial do wiring, que o Hernando Barragan fez toda a pesquisa, né, fez os testes, criou placas até, né, com acabamento profissional. Eles também testaram ali o wiring no Atmega 8, né, então segundo a documentação que a gente vê na internet, essa foi aí a placa inicial de teste, né, na época eles usavam a porta serial para fazer a gravação, então a gente usava bastante essa porta serial, que já tem os níveis lógicos aí de 5V, era fácil fazer gravação com o microcontrolador. Uma pena que os computadores, né, mais novos aí acabaram tirando essa porta, na verdade, paralela, né? E aí eles testaram aí toda a parte do wire, validaram que a família VR, né, pelo conjunto de ferramentas tal, eles conseguiriam trabalhar, e a partir disso eles começaram a trabalhar em placas, né? Então começaram ali com Arduino serial. Então, já que os computadores na época tinham a porta serial, né? Então eles começaram aí com a primeira versão, algo ali mais do it yourself para os alunos ali mesmo do instituto. Eles vendiam esses kits e começaram a girar o projeto. Mas note que já tinha ali uma pegada, né, das placas que a gente viu, né, posteriormente, como o Arduino Uno, com essa, né, esse layout aqui. No caso, ainda inicialmente eles trabalhavam com barra de pinos macho, tá? E aí tinha a alimentação externa, a comunicação serial, e aí eles foram evoluindo. Então, naquela época, o microcontrolador que tinha, né, acessível era o Atmega 8. Eu mesmo usei bastante Atmega 8 em projetos, né, já programando em AVR, né, linguagem C, mas era o microcontrolador que a gente tinha. Depois foi evoluindo, né? Então, eles fizeram uma nova placa, Arduino Serial V2, já com, né, com layout um pouco melhorado. Aí, né, como as portas seriais dos computadores, principalmente notebook, né, não tinham, né, então eles começaram já a trabalhar numa versão USB. Na primeira versão da USB teve um erro de layout, então para quem faz hardware aí sabe que é complicado. Então se você não faz as revisões certinha, pode ser que você acabe errando ali, mandar fabricar um lote de placas com erro. Mas enfim, eles corrigiram o erro, né? Lançaram a versão 2.0. Na ocasião eles usavam o FT232BM, que é um conversor USB serial da FTDI. A alimentação, ela tinha que ser selecionada manualmente, né, pela USB ou externa, então você selecionava manualmente, ou era uma ou era outra, tá? Então tinha esse jumperzinho aqui para fazer a seleção. E ainda continuaram com bastante componentes PTH, tá? Beleza, aí o projeto foi evoluindo, né? Então precisaram aí já de um lote maior, então o caminho aí mais fácil de você produzir é ir para uma montagem, né, de componentes SMDs. Então boa parte dos componentes aqui da placa agora estavam em SMDs. Então aqui continuaram o circuito basicamente o mesmo da versão anterior, né, que a gente viu ali da USB, porém agora com componentes SMDs. Então aqui eles já até colocaram os conectores fêmeas, né, no padrão do Arduino. Então aqui começou a ter a ideia de shields, né, para o projeto. Então foi bem interessante essa evolução. E aí tinha também LEDs TX-RX que indicavam aí a comunicação. Aí, evoluindo o projeto ainda mais, eles começaram a trabalhar no design mais da placa. Então, como a placa era algo que ia chegar nas pessoas para que elas pudessem usar, começaram também já a lançar, trouxeram o URL, né, Arduino.cc, um layout mais, né, melhorado, né, os componentes mais organizados, para que a placa ficasse melhor apresentável. Beleza. E aí o projeto, né, seguiu evoluindo, ainda não estava, né, na usabilidade que eles esperavam, né, ainda tinha o jumper, como a gente viu aqui, né, jumper para seleção da fonte, e aí eles foram evoluindo ainda mais. Então vieram aí Arduino NG, que é a nova geração. Então trocaram o conversor USB serial, agora o FT232RL, ele não precisava de muitos componentes em volta para ele funcionar, então basicamente era o chip, tá? Tinha o LED do pino 13, só que acabou que esse LED deu um erro ali na SPI, mas aí eles corrigiram na próxima revisão, né? E aí também já atualizaram o microcontrolador para o Atmega 168, né, no caso, que trazia 16K de flash, então maior capacidade para você armazenar programas, tá? Então nessa mesma, né, levada aí de placas, eles fizeram a revisão para corrigir, né, o problema ali da SPI. O que eles fizeram para corrigir o problema? Tiraram o LED, então o LED era o problema. Então foi evoluindo o projeto, melhorando aí a interface, né? E aí chegou, né, num ponto que eles já tinham, né,
10 mil placas vendidas, eles fizeram uma edição aí para comemorar. Então, um novo layout melhorado, tá? Que comemorava aí as 10 mil placas através do seu nome, de Essimila, tá? Então, no caso agora, eles melhoraram o reset através da comunicação serial. Tá? Então, você entrava no modo bootloader automaticamente, não precisaria, né, ter o botão de reset para poder entrar no modo bootloader. Então, isso ajudava muito na usabilidade. Então, isso já veio para facilitar bastante, né? Como já é hoje, né? A gente só pluga a placa no PC, nem se preocupa, né? A gente manda gravar, a gente não se interessa se ela vai entrar no modo bootloader, a gente só quer ver o código subindo. Mas, antigamente, você tinha que apertar o botão de reset e aí depois mandar o upload no código. Aí teve uma proteção também contra curto-circuito, então colocaram aqui na placa esse fusível, então acredito que deve ter alguns problemas aí de queimar portas USB, então eles colocaram aqui esse fusível, então ajudou aí na proteção. Trouxeram aí, né, conectores para 3V3, então colocaram o regulador de 3 volts aqui na placa, então isso já possibilitou mais aplicações, né? E aí voltaram o LED, então agora a gente tem um LED lá, que era o primeiro LED que a gente faz o blink, né? Então foi uma melhoria bacana, a placa já está muito mais apresentável e bem próxima aí da identidade, né, que a gente vê atualmente nas placas. Mas ainda tinha ali o problema, né, no caso aqui de a seleção, se você estava alimentando pela USB e depois ia trocar para fonte, tinha que fazer isso manualmente. Então era algo assim que não estava ainda muito bacana. Então eles ainda continuaram trabalhando na evolução do projeto, né? E aí em 2009 lançaram aí do Emila 9, que foi uma versão que teve um alcance maior aí na comunidade, né? E essa versão já trouxe aí funcionalidades mais interessantes. Então a seleção de fonte de tensão automática, então era só plugar, né? Você podia plugar ao mesmo tempo a fonte de alimentação e a USB, e essa seleção era automática. Isso era muito legal, porque você já estava alimentando, plugava o USB para gravar, não precisava mudar um jumper manualmente, isso ele já fazia para você automaticamente. E aí eles trocaram também o microcontrolador, no caso fizeram o update aí para o Atmega 328, que é da mesma família, só mudando também a quantidade de flash. Então foi um hardware mais próximo do que a gente vê hoje na Arduino Uno. Então validaram bastante essa usabilidade. Praticamente aqui a placa já estava num formato, né, que facilitava muito, né, para o usuário colocar ela para funcionar. Então chegava no PC, plugava, mandava upload, automaticamente era dado reset, né? E também a fonte de tensão era automático. E aí, para a evolução do projeto, só faltava mais um design ali, né? Uma pegada mais interessante que a gente conseguiu, né, ver na Arduino Uno. Então foi a placa aí que se tornou referência, talvez uma das placas mais vendidas aí do projeto, e que é a porta de entrada até hoje ainda no projeto, né? Talvez não a placa original, mas as suas variações, né? Arduino Uno. Então a gente vê aqui nessa placa um design, né, que trouxe aí a identidade visual do Arduino, e aí também algumas melhorias. Então eles trocaram o FTDI, que era um chip caro e até não trazia funcionalidades. No caso aqui eles conseguiram colocar outro microcontrolador com o mesmo custo similar, mas que dava mais possibilidades para o projeto. Então nós temos agora um microcontrolador que já tem a USB, que faz a tradução de USB para serial. E aí teve o Silk, e também eles colocaram esse pino IOREF para que os shields, né, em cima pudessem saber se a placa está funcionando em 5 volts ou 3V3 e até se adaptar conforme o projeto. Esse foi um resumo, né? Lógico que em paralelo tiveram outras placas que foram sendo trabalhadas, como as variações com o Arduino Mega, enfim, mas aqui eu trouxe um resumo da evolução focada na Arduino Uno, que se tornou aí a placa referência, e a partir dela foram criadas aí diversas placas, né? A gente vê que foi uma evolução aí de projeto bem interessante, isso de 2004, 2005 até 2010 mais ou menos, aqui que a gente vê o Arduino Uno. Legal? O Arduino Uno também teve algumas versões, e no caso a versão que ficou foi a revisão 3, onde ele traz aqui o pino de reset e também todos os pinos aqui, né, do conector, que a gente chama aí revisão 3, certo? Beleza, então o projeto foi evoluindo bastante, né? Mas tudo isso, né, por ser um projeto open source, o que ajudou muito, né, nessa evolução do projeto foi o projeto ser open hardware. Então a comunidade começou a interagir bastante.
bastante, contribuir com códigos, com tutoriais, com bastante informação aí, gerando essa comunidade online em volta do Arduino, tá? E além disso, surgiram empresas, né, que também alimentaram esse ecossistema. Então foi muito legal ver essa evolução do projeto. Aí, né, o projeto continuou, né, 2010, né, mais ou menos, 2011, 12, começaram, né, ter mais um corpo maior, né, oficialmente aí uma empresa, né, uma empresa que disponibiliza hardware, mas aí, né, essa evolução, né, mesmo sendo um projeto ali, tinha bastante gente, a gente viu ali na fundação, né, acabou que teve uma confusão no projeto. Então, em 2015, houve uma separação, teve um conflito, né, então alguns membros da equipe queriam ter, né, um alcance mundial, fabricar a placa em outros locais, e para isso precisariam abrir empresas em outras localidades, né? Mas um membro não queria, e ele até em paralelo, né, que é o Gianluca Martino, ele fez uma empresa, né, baseada, no caso ele já tinha empresa de fabricação, que era responsável ali pela fabricação das placas, e ele acabou que lançou uma empresa separada, e até mesmo uma empresa chamada Arduino.org. Então, em 2015 teve uma separação. Então, alguns membros do grupo, né, os 4, né, o Máximo, o David, o David Mellis e o Tom ficaram de um lado e o Tom Eagle do outro, e aí eles fundaram empresas diferentes, né? E aí para isso, né, tiveram aí duas, né, URLs, então ficou uma confusão assim para a comunidade, foi um período assim meio complicado, né? E aí a gente viu que naquela época, para que o pessoal conseguisse vender placas, né, com o mesmo form factor, mas não podia vender a placa Arduino, né, em outras localidades no mundo, então foi lançada a marca Genuino, que já era ali o pessoal, né, do Máximo Buzz, que estavam à frente. Então eles fizeram essa versão. Basicamente o hardware, como era aberto, eles poderiam fabricar. O que mudou mesmo foi a marca, né, no caso Genuino, porque a gente sabe, né, que a única coisa que você não pode, né, reproduzir dos projetos Arduino, né, é a marca, né? Então a marca é protegida aí nas questões de marca. Mas beleza, então eles começaram a lançar, e aí a gente viu, né, a divisão. Foi um time, né, o Gianluca, ele contratou um CEO, fez uma equipe para trabalhar de um lado, e o Máximo Buzz e o resto do pessoal do outro lado, e começaram a trabalhar, né? Com isso, né, do lado lá do Gianluca, com outra equipe, eles começaram a trabalhar em placas aí mais com evolução, né, trazendo microcontroladores ARM, né, começaram a fazer algumas placas aí com maior capacidade, até com microcontroladores bem avançados, como, né, essa Otto e também Arduino Primo, né, que são placas que vieram aí nessa época, Arduino Zero e tal, começaram a trabalhar nesses projetos. Em paralelo também, o pessoal do Arduino, né, no caso Genuino, né, o Máximo Buzz, começaram a trabalhar também em outros projetos paralelos também, como a placa aí Genuino 101, né? A gente fala Arduino, mas é Genuino 101, e a Genuino MKR1000, que também, né, nesse caso, a gente vê que essas duas empresas trabalhando em paralelo também ajudaram a fortalecer mais, né, essa evolução do projeto até chegar no que a gente vê hoje, né? Mas trabalhando de forma separada, concorrendo em alguns casos, né? E cada um indo para o seu lado. Isso acabou dividindo muito a comunidade. Então a gente ficava meio perdido em qual local ir, né? Até no Arduino Day, se eu não me engano, foi de 2015 ou 2016, não me lembro muito bem, a gente não poderia usar o nome Arduino Day, então teve umas confusões aí que a gente tinha que usar Genuino Day, e aí, né, como a gente já estava fazendo os eventos anteriormente, o nome ia ficar meio estranho, enfim, então teve uma confusão aí desse período. Aí em 2016 eles começaram a se aproximar, então aí tá o Máximo Buzz com o CEO da Arduino.org, né, na ocasião, e eles começaram aí numa Maker Faire, começaram a fazer alguma aproximação, algumas parcerias, e começaram a trabalhar alguns projetos aí em parcerias, né? Aqui tem uma foto aqui, né, dessa ocasião do Arduino Sem Noção, onde mostra aqui que eles já voltaram a conversar, né? E aí, em 2017, né, eles chegaram num acordo, e aí eles tinham lançado uma nova empresa, né, o Máximo Buzz e equipe, né? Então, o Máximo Buzz, David Curtelis, David Mellis e Tom Eagle, eles lançaram a BCMI, né? E aí eles compraram em 100%, né, da outra empresa,
que tinha lá, né, os direitos da marca Arduino. Então, a partir de 2017, as coisas voltaram aí a entrar no eixo de novo, né? Então, no caso aí, o Máximo Buzzi, ele ficou como CTO e foi nomeado aí o Fábio Volante como CEO, né, do projeto. Então, o CEO, que era do Arduino.org, chamava aí Federico Musto, né? E aí, as coisas começaram a andar no eixo, né, mais estável, né? Então a comunidade começou a se integrar de novo, começou a tomar um corpo, né, de tudo que já tinha do histórico, mas começou a evoluir bastante. E aí, né, nessa ocasião de 2017 para cá, a gente vê que o Arduino ele tomou, né, um corpo assim, uma pegada diferente do que eles tinham no passado, né? Eles estavam muito mais envolvidos ali com uma pegada mais de educação, open source, mas a partir de 2017, né, e até aproveitando alguns projetos anteriores, eles começaram a trabalhar, né, numa nova era de placas voltadas para a internet das coisas. Então a gente vê aqui, né, eles anunciando as placas MKR, né? Então já voltadas aí para Wi-Fi, Narrowband, então já com uma pegada focando muito em prototipagem para a internet das coisas. Então a gente vê de 2017 para cá que o Arduino se tornou, né, uma empresa que traz soluções de prototipagem rápida para o IoT, desde o hardware até as camadas de nuvem, tá? A gente vai ver isso mais para frente. E aí, né, lançaram aí a plataforma de nuvem deles, então facilita bastante você, né, validar alguma aplicação, né, tipo mandar informações de sensores de uma forma bem facilitada. Então vieram aí novas placas, então essas placas Arduino Nano, né, numa nova roupagem, todas com, né, uma pegada de internet das coisas. Então tem diversos tipos de comunicações, tem, né, você pode escolher conforme sua aplicação e também numa pegada também já no formato que você pode colocar numa aplicação final. Então esse formato, né, dos pinos castellated, né, que são esses pininhos que você consegue soldar a placa sem precisar de barra de pinos, você já pode aplicar direto aí na aplicação final. Então foi uma evolução bem interessante, isso em 2019. Então aqui no posto de embarcados que eu fiz a cobertura desse lançamento. E aí em 2019 também eles lançaram aí, né, um SIM card. Então você já tinha a opção, né, nas placas MKR de ter uma placa lá com comunicação celular. Então você tinha um SIM card que já facilitaria você também a publicar dados na plataforma de nuvem. E aí, em 2020, eles lançaram aí uma evolução do projeto que já teve, né, um hardware, talvez o hardware mais robusto aí, de todos os tempos deles, que é a plataforma Arduino Pro, né, chamada aí Arduino Portenta, né? Então vieram aí com algumas novidades, focando bastante na aplicação industrial. Então a gente vê que teve uma evolução crescente e de 2017 para cá, né, 2020 e 2021, a gente vê que eles focaram muito nessa solução de IoT. Que aí recentemente também lançaram a plataforma, né, na verdade um app para facilitar ali o uso da plataforma de nuvem deles. A plataforma de nuvem já estava sendo desenvolvida, mas faltava uma interface mais fácil ali de trabalhar. Em paralelo também teve outras iniciativas, eles adquiriram o Science Journal da Google, então a gente vê que eles focaram bastante ainda, né, no caso em 3 frentes, estudante, né, o maker e também a parte industrial. Então eles estão atacando assim de uma forma de trazer prototipagem em 3 níveis aí de aplicação. E recentemente, né, a gente viu aí com o lançamento do microcontrolador da Raspberry Pi, eles estão lançando uma placa, no caso aí no mesmo form factor da Arduino Nano, com este microcontrolador Raspberry Pi, né? Então, quem diria, o Arduino vai ter, né, um microcontrolador Raspberry Pi. Então vamos dar uma olhada hoje como que está o site do Arduino. Isso aí, então eu tô aqui no site do Arduino, a gente já vê aqui na parte de hardware, né? Então a gente vê aqui em cima no menu que nós temos hardware, software e cloud, então já ficou bem definido isso, né? O Arduino é uma plataforma, então quando a gente fala de Arduino, a gente não tá só pensando, né, no hardware do Arduino. Então a placa é Arduino Uno no nome, mas não quer dizer que ela é
Arduino, eu posso programar ela de diversas formas. Inclusive, no software do Arduino eu posso programar placas, né, diferentes, inclusive, por exemplo, a franzininha que a gente está trabalhando aqui para integrar na plataforma, que é com ESP32, né? Então, aqui a gente vê, né, que foram divididos aqui em categorias, né? Então, entry level, com características avançadas, IoT, educação, né? Então, se a gente olhar aqui para o IoT, olha como as placas, né, mudaram o form factor. Não tem mais aquele form factor, né? Apesar de a gente ter esse 1 no Wi-Fi revisão 2, eles estão trabalhando nesse formato aqui de placas menorzinhas, não com esse formato de shield, né? Então, essa tendência de shield eu vejo que tá saindo aí nessa pegada, o pessoal tá focando mais nisso, né? E aí, recentemente também, eles estão lançando agora uma plataforma nova, a Arduino IDE, tá em beta ainda, né? Mas é uma ideia bem mais moderna. Inclusive eu fiz aqui, né, uma revisão dela. Foi bem bacana, ela baseada aí na mesma arquitetura do VS Code, que facilita bastante aí o uso aí, a aplicação com Arduino. E aí a parte cloud, né, que já é um serviço, né? Então você pode contratar para você fazer as aplicações. Então já tem aqui todo o ecossistema, né, com muitas coisas aqui interessantes, ó. Tem a parte free, né, tem uma limitação, e você também pode pagar. Então, esse foi um resumo do que eu queria mostrar sobre a evolução do Arduino, né? E aí a gente vai fazer aqui o Arduino Day no dia 27. Então o projeto Franzininho a gente se organizou e tá aqui com um evento, né? Se você vier aqui em day.arduino.cc e olhar aqui no Brasil, né, você vai ver que a gente tem um evento aqui. Deixa eu olhar qual desses. Aqui, ó. Então, você vai entrar aqui e vai se inscrever no nosso evento e participar. A gente conseguiu, né, trazer diversas palestras bem interessantes. Então, vai ser muito legal, vai ser o dia inteiro. E o bacana também que a comunidade, pessoas físicas e também algumas empresas colaboraram bastante com brindes. Então a gente vai ter sorteios aí de diversos brindes. Então venha participar com a gente no dia 27, faça sua inscrição aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa concorrer aos brindes e participar com a gente, tá joia? O evento é gratuito e vai ser um dia bem bacana. E deixe seu comentário aí sobre essa história do Arduino, se você souber de alguma coisa, né? Esse foi um resumo do que eu acompanhei da história, né? Mas se você souber de mais algum caso, deixa aqui que a gente vai trocando experiências, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo.